Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, uma série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos falar sobre subtração no conjunto dos números reais. De novo, como sempre, o aluno número 1 está em sala de aula e participando, né? Porque não pode ver preparar a aula que ele vem para participar. Mas aqui está. E de uma forma bem simples. Subtração, indicada por um sinalzinho, um tracinho de menos, entre dois números A e B, onde nós estamos considerando esses números dentro do conjunto dos números reais. Então, o que é realizar uma subtração entre dois números reais? É pensar na ideia do oposto, ou seja, o número simétrico. E aí, o que eu vou representar então se eu estou pensando no número oposto? Na verdade, eu tenho uma soma de um número mais o oposto de um outro número. Então, é a soma do seu oposto. É bem simples assim. Ou seja, eu posso pensar assim, 5 menos 3. Então, o menos 3, na verdade, ele é o oposto do menos 3. Então, é o mais, que é a soma, o menos 3. Isso é só um raciocínio para representar, como eu disse para vocês logo no início, quando nós começamos a falar sobre as operações do conjunto dos números reais, né? Um avanço no nosso cérebro, no nosso raciocínio lógico, para que a gente não fique só na continha de menos que já aprendemos no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, racionais e assim sucessivamente. E agora eu vou colocar para vocês um exercício para que a gente possa corrigi-lo na quarta-feira, que também envolve uma informação nova para vocês. Então o exercício é o seguinte. Primeiro, há uma explicação nele, para depois ter a pergunta do exercício. E vamos entender essa explicação. E por isso está dizendo, leia com atenção. Então, um subconjunto A. Lembrando, no canal nós temos aula sobre teoria dos conjuntos. Então, dá para vocês pararem o vídeo e entender o que representa teoria dos conjuntos. Mas, dando um spoiler para vocês aqui, nós temos que o subconjunto é uma parte de um conjunto. Então, A é uma parte do conjunto dos reais. Então, é um pedaço. Ele é fechado, ele é considerado fechado para a operação de subtração, quando a diferença entre dois elementos quaisquer do conjunto A, ou seja, desse subconjunto, é também um elemento de A. Então, quando a gente faz a continha de menos entre dois elementos do conjunto A, ele continua dentro do conjunto A. Aí, uma explicação simples e resumida do que está escrito aqui é isso. Ó. Eu considero um número x que pertence ao conjunto A. Então, lembrando sobre a teoria de conjuntos, esse pertence é um símbolo que relaciona um elemento com um conjunto. Eu não posso usar outro símbolo quando eu quero relacionar elemento com conjunto. Eu tenho que usar a ideia do pertence ou não pertence. E y pertence também ao conjunto A. Então, ele está, tanto x quanto y, eles estão dentro do conjunto A. Quando eu faço a diferença de x com y, o resultado dessa diferença, ele continua dentro do conjunto A. Qualquer que seja x e qualquer que seja y, dentro do campo dos números reais e, logicamente, como conjunto do conjunto A, dentro do conjunto A. Então, isso aqui, na verdade, é um resumo do que está sendo falado aqui. Por isso, pede para que a gente leia com atenção. Aí vem um exemplo. Eu considero um conjunto dos números inteiros como um subconjunto de R, ou seja, uma parte do conjunto dos reais. Aí eu considero ele como fechado para a subtração,
Quando eu faço o quê? A diferença entre dois números dentro do conjunto dos números inteiros. E aí, quando eu faço essa diferença, o que acontece? Ele continua tendo como resultado um número inteiro. Por isso, esse número inteiro ele é fechado para subtração dentro do conjunto dos números reais. Ao contrário do número n, por exemplo. Nem todos os naturais, quando eu faço a subtração, está dentro do conjunto dos naturais. Existe alguns números que não é possível realizar a operação de subtração dentro do conjunto dos números naturais. Exemplo, número 2, ele é um número natural. O número 5, ele é um número natural. Mas se eu fizer 2 menos 5, ele dá menos 3. Ele é um número inteiro. Ele não é um número natural. Por isso, ele não é fechado para essa ideia desse subconjunto dentro dos reais. Então, vem a pergunta. Exercício. Quais dos seguintes conjuntos, eu abreviei aqui por causa do espaço, vocês me desculpem, de R, ou seja, do campo dos reais, são fechados para subtração? Então, vocês vão assinalar aqui quais são esses subconjuntos naturais, racionais, reais só positivos, reais só negativos, reais sem o zero. Quais desses são fechados para a subtração? Como eu disse para vocês, nós não vamos ficar trabalhando continha, nós vamos trabalhar o raciocínio lógico. Esse é um típico exercício que costuma cair em concurso, né? Por quê? Porque ele exige um raciocínio de vocês, vocês pensarem algo a mais. Aí está o plus daquilo que vocês precisam para conhecer dentro de um concurso que vocês vão realizar. É nessas condições que vocês começam a raciocinar que fazem a diferença entre você e o candidato que você concorre, ok? Então, prestem bem atenção, respondam, se puderem, coloquem nos comentários para que a gente também crie essa forma, né, de nos integrarmos dentro do canal e podermos ativar, dinamizar essas aulas. Obrigada e até! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.